novembro de 1910, um homem de 82 anos estava morrendo numa estação de trem. Ele tinha fugido de casa 10 dias antes e não morreu nem no hospital, nem na mansão que ele nasceu e viveu a vida inteira. Ele morreu num quarto do chefe dessa estação de trem, que tinha uma cama de ferro e uma janelinha. Do lado de fora dessa janela, jornalistas do mundo inteiro estavam acampados na neve esperando as notícias. Até o czar estava sendo informado pela polícia secreta. E até uma câmera de cinema filmava tudo, porque isso acabou virando o evento. E também tinha uma mulher do lado de fora que não conseguia entrar. Essa mulher era a Sofia, a esposa do Tolstói, e eles eram casados há quase 50 anos. O médico tinha receio da presença dela fazer ele piorar. E ali ela ficou andando de um lado para o outro, espiando pela janela. E para mim isso já é de cortar o coração, viu? Imagina ficar do lado de fora da própria vida, assim. E lá dentro ele estava morrendo enquanto delirava e repetia: fugir, fugir, dá o fora. E eu fico pensando nessa cena porque ela parece um conto do próprio Tolstói. O Lev Tolstói nasceu conde e herdou uma propriedade enorme no sul de Moscou chamada Yasnaya Poliana. Era um lugar muito bonito, muito rico, com muita vegetação, floresta, lago, com vários cervos. Ele escreveu nada mais, nada menos que Guerra e Paz e Ana Karenina. E naquela época ele já era considerado um dos maiores escritores que já existiu. Até o Dostoiévski dizia que ele era o maior romancista da época. O Flaubert, o autor de Madame Bovary, leu Guerra e Paz e ficou encantado com a obra. Ele tinha tudo que uma pessoa queria ter naquela época. Ele era reconhecido, ele tinha talento, ele tinha dinheiro, tinha uma propriedade, tinha uma família. E desde cedo ele era um homem que não parava quieto, sabe? Ele perdeu a mãe quando tinha 2 anos, o pai quando tinha 9, e parece que ele acabou crescendo com um vazio que ele passou a vida inteira tentando lidar. Ele foi para a Universidade de Kazan estudar Direito e acabou abandonando o curso no 2º ano, porque ele dizia que ficava entediado. Ele questionava tudo o que ele estava aprendendo e sentia que aquilo ali não fazia sentido para a vida real, para a vida concreta dele. E aí, antes de ir embora, ele ficou internado numa clínica da própria universidade para tratar uma doença. E foi ali, nesse período de isolamento, que ele começou a escrever um diário, que era um caderno que ele registrava umas regras que ele criava para si mesmo e que às vezes ele nem conseguia cumprir. E tem uma história da infância dele que para mim faz muito sentido com o que veio depois ao longo de toda a vida dele. O Tolstói tinha um irmão mais velho chamado Nikolai. E o Nikolai disse que ele tinha enterrado um graveto verde debaixo de uma das árvores lá da propriedade que eles viviam. E nesse graveto estava gravado o segredo da felicidade universal e que, se ele fosse revelado, faria as pessoas pararem de sofrer e de brigar e de odiar umas às outras. E eles chamavam esse graveto de vareta verde. O Tolstói acreditou nessa história a vida inteira, mesmo sabendo que provavelmente era uma invenção do irmão dele. Mas ele queria acreditar que tinha um segredo, uma verdade, um jeito de viver a vida que ele ainda não tinha encontrado. E parece que essa busca acabou moldando tudo que veio depois. E quando a gente lê qualquer coisa do Tolstói, se a gente reparar, tem um padrão. Os personagens centrais das histórias dele estão sempre vivendo um momento que tudo que eles construíram de repente parece que ficou vazio, que perdeu o significado. A carreira, o casamento, uma posição social. O personagem geralmente traz a sensação de que tudo foi uma performance ensaiada por anos e que só agora acabou percebendo que nada daquilo ali faz sentido. É tipo uma epifania do avesso. Em vez de ver a luz, eles acabam vendo toda a mentira que eles viveram. E esse padrão aparece em todas as obras dele. E, claro, com algumas variações, com os personagens diferentes, contextos diferentes, mas a gente enxerga essa mesma angústia no centro de todas elas. E aí você começa a ver a vida do Tolstói e acaba enxergando um paralelo. Depois que ele escreveu a Ana Karenina, lá em 1880, o Tolstói
Tolstói entrou em colapso. Não era uma crise de escritor, era uma crise de vida. Ele dizia que acordava de manhã naquela mansão e se sentia um cachorro culpado na frente do dono. A riqueza, o conforto, os empregados, tudo aquilo que ele tinha herdado e que também tinha construído, parecia que era insuportável para ele. Ele queria renunciar à propriedade, ao dinheiro e até aos direitos autorais das obras que valiam milhões de rublos. Ele queria viver igual um camponês e passou a se vestir como um, a trabalhar no campo, a pregar uma simplicidade, a pobreza voluntária e a renunciar ao mundo material. O problema é que, na prática, ele continuava vivendo na mansão. E nessa mansão vivia a Sofia. E eu preciso falar da Sofia porque ela é uma parte muito real dessa história. Ela não é só uma figurante. A Sofia tinha 18 anos quando casou com Tolstói e, na época, ele tinha 34. Ela teve 13 filhos com ele. E ela foi uma grande apoiadora da obra dele. Ela copiou à mão 7 vezes o manuscrito do Guerra e Paz. Algumas partes ela chegou a copiar 30 vezes, porque era ela que acabava fazendo toda a gestão da parte financeira e editorial do trabalho dele. Era ela que sustentava toda essa estrutura que permitia que o Tolstói filósofo existisse. E aí, esse mesmo homem decide que a propriedade privada era imoral e que eles deveriam abrir mão da casa e até dos direitos autorais das obras que ela passou anos copiando e administrando, e ele dizia que tinha que doar para o povo. E eu fico pensando nisso porque a gente costuma admirar essas grandes transformações, mas quem vivia do lado de dentro daquela casa era Sofia. E a situação era impossível para ela, porque ela tinha os filhos para sustentar, ela tinha uma vida que dependia de toda aquela estrutura que eles tinham construído juntos, e o marido queria desfazer de tudo isso em nome de um ideal espiritual e que tudo bem ter, mas que ela não compartilhava do mesmo ideal. Os anos foram passando e o clima entre eles dentro de casa foi piorando cada vez mais. E aí chegou o Chertkov. O Chertkov era o seguidor mais próximo do Tolstói, era um dos homens que abraçou as ideias dele e acabou vivendo segundo essas ideias. Mas a Sofia chamava ele de diabo. Em 1910, o Tolstói assinou um testamento secreto dentro da floresta, transferindo todos os direitos autorais das obras dele para o Chertkov, e não para a família. A Sofia não sabia desse testamento e, quando ela começou a suspeitar, ela passou a vasculhar todos os papéis do Tolstói de noite. E o Tolstói, com 82 anos, começou a esconder o diário dele dentro do cano da bota por medo da própria esposa. Imagina com 82 anos o homem fazer isso. E assim, os dois foram chegando num ponto em que a convivência parecia cada vez mais impossível. Ele não suportava mais aquela vida e ela não conseguia abrir mão dela. E em algum momento desse impasse, o Tolstói acabou tomando uma decisão. No dia 28 de outubro de 1910, de madrugada, o Tolstói acordou e ouviu a Sofia mexendo nas gavetas dele de novo. E ele decidiu, é agora ou nunca. Ele escreveu um bilhete para Sofia dizendo que precisava de solidão e de silêncio e que a presença dele naquela casa tinha se tornado intolerável. Ele deixou o bilhete para ela achar quando ela acordasse de manhã, acordou o médico que vivia na casa com eles e a filha dele, a Sasha. E saíram de casa no escuro, foram até a cocheira pegar os cavalos, e esse médico que estava com ele disse que o Tolstói chegou a falar: "Eu sinto que seremos apanhados e tudo estará perdido." Mas ele não desistiu, eles foram de carroça até a estação e embarcaram num trem. E o ponto é que eles não tinham nenhum destino definido. E assim, o problema é que ele era o homem mais famoso da Rússia e obviamente ele estava sendo reconhecido em cada lugar que ele passava. Os jornalistas começaram a telegrafar a localização dele em tempo real. O país inteiro estava acompanhando essa saga do Tolstói. Quando a Sofia soube da fuga, ela tentou tirar a própria vida. E não era a primeira vez que isso acontecia nesse casamento. Isso diz alguma coisa sobre o nível de desespero dos dois, e não só dele. Ele queria desaparecer, mas era impossível desaparecer sendo quem ele era. Mas
pelo caminho, ele pegou pneumonia. E além de não ter um destino para chegar, ele não tinha mais força, ele não tinha mais saúde. E quando ele chegou na estação de Astápovo, o corpo dele não aguentou mais. E foi lá que ele morreu, 10 dias depois de ter saído de casa, num quarto do chefe da estação, com a Sofia do lado de fora, olhando pela janela. Nesse finalzinho de vida, ele estava tendo alguns delírios e falava alguns números soltos e uma frase meio que em looping: fugir, fugir, dá o fora. E em alguns momentos ele também pedia pelo Chertkov. E a Sofia só deixaram ela entrar no final, quando ele estava mais perto de falecer. Quando ele morreu, ela estava abraçada e com a cabeça no peito dele. E cara, o que me chama muita atenção nessa história não é a fuga e também não é todo esse auê, toda essa saga. É que esse homem passou a vida inteira tentando viver de acordo com aquilo que ele acreditava. E ele escreveu sobre isso em obra atrás de obra, ele viveu esse conflito em cada momento da vida dele, desde criança. E no fim, com 82 anos, de chinelo, perdendo gorro no jardim, escuro, ele ainda estava tentando. Ele não desistiu em nenhum momento. A vareta verde continuava enterrada em algum lugar de Yasnaya Poliana. E ele morreu sem encontrar. Bom, essa foi a pequena epopeia de hoje.